Você sabia que as doenças têm muitas vezes a origem dela nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes? Porque o corpo fala, gente. Nós só precisamos ter aquele olhar para ver o que ele está falando, o que ele nos quer trazer. Qual é a informação que ele quer nos trazer para que nós possamos nos reformar e nos curar. E nesse vídeo nós vamos abordar a doença e a cura por um novo olhar do ponto de vista da metafísica da saúde. O que seria a metafísica? Significa além da física, ou seja, ela está além do nosso corpo, mas ela pode causar problemas no corpo. Então é um ponto de vista mais terapêutico, aonde nós englobamos corpo, mente e espírito, que é o que nós somos, né, na totalidade. Ou seja, trabalha com as emoções, os pensamentos, os sentimentos, aquele aspecto negativo que, por exemplo, causa doença e faz com que ela se manifeste no corpo físico, que seriam as doenças psicossomáticas. Então observem, o corpo por si só, ele não é nada, ele não pode se movimentar, ele é inerte. Basta a gente olhar para um cadáver, ele não se mexe. Agora, o corpo do ser humano vivo, ele deve ser o funcionamento, a consciência, ou seja, a alma. E o espírito é aquela energia colocada nesse corpo que dá vida nele. Um corpo harmonioso é um corpo saudável. Agora, quando existe uma falha, um comprometimento da harmonia, nós temos a doença. A doença aparece como uma oportunidade de descobrirmos um aspecto falho da nossa alma. E aí o caminho para a cura é quando a gente faz essa integração, essa transformação para a evolução, ou seja, restabelecemos a harmonia. Então a doença mostra um padrão que a gente precisa resgatar, ou seja, uma tarefa que a gente não está cumprindo direito, e também não está na nossa consciência ainda, mas a aceitação disso nos possibilita enxergar além da física, ou seja, além do corpo, e transformar essa experiência dolorosa em um possível crescimento. Pessoal, na vida, as pressões, os estresses, os desafios, nós temos determinadas emoções e atitudes e muitas vezes isso vai nos intoxicando com os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas atitudes vão reverberando uma energia ao nosso redor e num momento ela fica às vezes tão densa que ela acaba penetrando no nosso corpo físico e manifestando a danadinha da doença. E se olharmos por esse ângulo, a doença ela não é uma inimiga, ela vem para cumprir um propósito, para que nós possamos aprender determinadas questões que nós não estamos conseguindo aprender sem ela ainda. Ela vem para cumprir esse propósito para nossa integração. Então, todo tipo de limitação tem um propósito para trazer um caminho de desenvolvimento de nós seres humanos, não é verdade? E a doença cumpre esse caminho. É um caminho do amadurecimento espiritual, da inteligência emocional, do autoconhecimento. E esses caminhos são ricos e são fundamentais para a nossa evolução. Mas a maioria das pessoas não querem olhar para ele porque requer mudanças de comportamentos, de verdades, de rendição, de retidão. Cabe olhar para as sombras, para o ego, e é muito trabalho, não é mesmo? E aí as pessoas vão e não ligam, não olham para isso para poder se conhecer melhor. E aí o que acontece? Se a gente não olha pelo amor, a gente vai ter que olhar pela dor. E aí a doença aparece. Mas o nosso Criador é tão maravilhoso que ele criou leis universais e uma dessas é aquela, né? O que a gente emite, a gente traz de volta pra gente. A gente está emitindo muita energia e emoção negativa
esse campo que está ao nosso redor, uma hora, ó, vai entrar. E aí a doença aparece, mas ele fez as leis. Então, quem que é o culpado? É ele? Não, é nós que estamos emitindo essas energias negativas, não é? Porque se a gente emitisse energias positivas, viria positiva. Aí a doença vai aparecer para quê? Para a gente poder olhar para ela e falar, peraí, por que você tá aqui, hein? Qual a função de você agora, nesse momento na minha vida? Qual o propósito? Para que eu tô tendo isso? Não é verdade? Porque a gente se questiona, né? E todas essas questões nos faz pensar, faz olhar para dentro, não é? Porque não é dentro que está o problema, que se manifesta do lado de fora. E veja o diamante, gente, é uma pedra linda, brilhante, mas ela necessita ser lapidada. E o que é essa lapidação? Se não desbaste por uma ferramenta abrasiva, com a finalidade de deixar o diamante livre das imperfeições. Parece dolorido, não é mesmo? E deve de ser, mas é o mesmo que acontece com nós. Nós às vezes temos que sofrer essa dor para poder melhorar. Observe as pessoas que às vezes ficam doentes, ou você mesmo, com alguma doença assim, às vezes até grave, como as pessoas se modificam, como elas se transformam, como elas começam a enxergar um propósito diferente na vida. Elas estavam indo num caminho errado e aí elas mudam o percurso e mudam. Principalmente, assim, pessoas quando têm doenças sérias mesmo, como um câncer e tal, você pode perceber, elas começam a mudar, se transformar. Porque a doença veio para cumprir esse propósito. A gente estava indo no caminho errado, ela fala, não, vem para cá, é o caminho certo, meu filho, você tem que ir para o caminho certo. Então, ela é uma aliada. E aí, de acordo com o órgão afetado e o tipo de alteração que esse órgão apresenta, o corpo vai falar pra gente qual é a área da vida e qual é o problema que a pessoa às vezes tem que transformar. E nós não estamos falando, tá certo, que os médicos não têm que fazer o seu trabalho, tem sim, porque depois que já foi pro corpo, o médico tem que fazer o trabalho dele sim. Precisamos tomar medicamentos, mas não é só tomar medicamento, gente. Se a gente não tratar a causa, ou seja, a emoção, o comportamento que causou essa doença, você não vai ter cura, você só vai ficar no tratamento paliativo. É o mesmo quando a gente tem uma dor de cabeça, por exemplo, e a gente toma um analgésico. Aí a dor vai passar, mas passando o efeito do analgésico, a dor volta, não volta? Então é a mesma analogia. Nós não queremos somente apagar os sintomas, pois isso não traz a cura. Nós precisamos ver qual é o propósito que essa doença está nos mostrando e o que está em desequilíbrio em nossas vidas. O que nós precisamos aprender, ou talvez o que nós negligenciamos. Por exemplo, a gastrite, ela provavelmente vem de uma causa emocional. Observe, o estômago, ele é um órgão onde vai todo o alimento para ser digerido. E ele tem um ácido dentro dele, sucos gástricos, que é para quebrar essas moléculas para moléculas menores, tá certo? E para depois ser enviado para o intestino delgado e aí por diante para completar o processo de digestão. Essa é a função do órgão. E a gastrite? É quando esse ácido queima, destrói, corrói as paredes do estômago e causa uma dor danada, não é mesmo? E eu expliquei aqui para vocês entenderem a função do órgão, porque é importante a gente entender o que o órgão faz, porque aí vai ser a analogia para a metafísica da saúde. Quer dizer, o que seria então essa gastrite? É uma situação que nos é apresentada e nós não estamos sabendo lidar com ela. Nós não estamos conseguindo mandar ela para baixo, para o intestino, entendeu? Para que ele faça o resto. Não estamos conseguindo desapegar dela, ou seja, tá difícil de digerir. Então, qual seria a emoção?
talvez uma raiva, um rancor que tá te corroendo ali por dentro de uma situação desagradável, porque você não coloca para o outro a sua satisfação, você fica guardando ali dentro e se inflamando por dentro, se queimando de raiva, de indignação com essa situação. Então, para conseguir resolver o problema do estômago, essa gastrite, nós precisamos resolver a questão que está nos incomodando. Mas não com uma inflamação, ou seja, com uma explosão, e sim com discernimento, com calma, com tranquilidade e colocar para as pessoas o que está nos incomodando. Você tem que ser direto, porém com bastante sabedoria, colocar, porque ninguém quer uma discussão, uma briga, nada disso, mas você precisa colocar para fora, desapegar dessa situação e explicar para outra pessoa, até aqui eu aguentei, eu não aguento mais, eu preciso resolver isso. Porque se a gente ficar com aquilo, gente, da gastrite vai se tornar uma úlcera e não vai adiantar você ficar tomando medicação, ela vai parar, mas ela continua ali. Então, para eliminar, o que nós temos que fazer? Explicar, tirar isso da gente, digerir aquilo. E eu gostaria que vocês colocassem nos comentários sobre qual tipo de doença, qual tipo de problema que vocês têm ou que vocês querem saber porque uma pessoa da família tem, sei lá. E aí eu vou procurar, pesquisar e a gente vai colocar a melhor informação possível para ver se consegue ter uma clareza para que como a pessoa possa agir na vida para ter essa transformação nas suas atitudes, nas suas emoções e assim poder ter a cura no corpo. Porque o corpo fala, gente, a gente só precisa ouvir o que ele está querendo dizer. Não precisamos ter pessoas doentes e nós queremos sim que as pessoas tenham o seu autoconhecimento ali, ó, aflorado para poder transmutar todas essas emoções, esses sentimentos, essas atitudes para poder se curar, tá? Se vocês gostaram, aquele joinha que eu tô esperando. Fiquem na luz, fiquem no amor e gratidão por você estar aqui.